Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o sistema circulatório, coração e grandes vasos, parte 1. O sistema circulatório que nós vamos estudar é o sistema circulatório sanguíneo, porque o sistema circulatório ou vascular agrupa os órgãos destinados às circulações. Então nós temos o sangue, que é o coração e os vasos sanguíneos, temos a linfa, que são os vasos linfáticos e ductos coletores, e o líquor, no sistema nervoso central. Então, esses tipos de humores, que é o sanguíneo, que é o sangue, o linfático, que é a linfa, e o licórico, que é o líquor, fazem parte de um sistema chamado sistema circulatório. Então, o sistema circulatório não é apenas o sangue. Quando se fala sistema circulatório, a gente tem que especificar aquilo que nós estamos estudando. Então, nós vamos estudar o sistema circulatório sanguíneo. Vamos estudar o sistema circulatório linfático. Vamos estudar o sistema circulatório licórico. O que nós vamos estudar é o sanguíneo. Esse sistema ele é constituído por um sistema fechado. O que significa isso? Que o sangue entra, sai e retorna do coração num sistema totalmente fechado. O sangue ele não sai do nosso organismo. Então veja bem, o sangue que chega aqui da cabeça, pescoço e membros superiores, aqui no átrio direito, e o sangue que vem aqui dos membros inferiores, região abdominal e inguinal, para o átrio direito. Então, esse sangue venoso, ele cai aqui no ventrículo direito, vai para os pulmões, onde vai ocorrer a hematose. Dos pulmões, ele retorna através das veias pulmonares, chega aqui no átrio esquerdo, cai aqui no ventrículo esquerdo, e a aorta conduz esse sangue para todo o nosso organismo, o sangue arterial. Então aqui para os membros superiores, cabeça e pescoço, aqui para os membros inferiores, região inguinal e abdominal, aí esse sangue retorna aqui para o coração novamente. E esse sistema continua aqui se realizando da forma anterior. Então o coração ele está localizado aqui no tórax, entre os dois pulmões. E ele é protegido pelo gradil costal, ou seja, pelas costelas e pelo osso externo. Ele está localizado acima do músculo diafragma, que está aqui, num espaço denominado mediastino médio. Então aqui está o mediastino médio. Se a gente remover o coração, nós vamos perceber aqui um espaço chamado mediastino médio. Então aqui nessa figura, vocês estão vendo aqui o coração, bem no centro do tórax. Veja que a sua base se volta superiormente e seu ápice inferiormente para o lado esquerdo. Veja aqui o coração, entre os dois pulmões e acima do músculo diafragma. Isso aqui é o timo. O coração ele é envolto por uma membrana, chamado pericárdio fibroso, uma membrana que se volta para a parte externa, e o pericárdio seroso, que é aquele que está aderido à víscera. Então o pericárdio fibroso se volta para a parede torácica, enquanto que o pericárdio seroso está em íntimo contato com a víscera. Então, para a gente poder estudar o coração, é necessário que a gente primeiro faça uma incisão no pericárdio fibroso, para verificar aqui
a presença de vasos arteriais e outros elementos. Então o coração tem aqui o pericárdio fibroso, que envolve todo o coração externamente. Tem o seroso, que envolve a víscera, aqui está em contato com a víscera. Depois vem o miocárdio. O miocárdio, que é o músculo cardíaco. Então está aqui o miocárdio, que é o músculo cardíaco. O coração é um órgão essencialmente formado por músculos. E mais internamente, nós temos aqui o endocárdio, que é a parte mais interna do coração. Então nós temos o pericárdio, miocárdio e endocárdio. Aqui nós temos duas cavidades superiores, que são os átrios, direito e esquerdo, e duas inferiores, que correspondem aos ventrículos direito e ao esquerdo. Os músculos que correspondem aos átrios são chamados de músculos pectíneos. Então, essa parte superior aqui corresponde aos átrios. E a gente percebe no laboratório que ela é bem mole, ao passo que essa parte inferior, que corresponde aos ventrículos, ela é mais enrijecida, mais dura. Então nós temos aqui os átrios superiormente e inferiormente os ventrículos. Nos átrios nós temos aqui os músculos pectíneos e nos ventrículos os músculos papilares. São esses músculos onde se prendem aqui as cordoalhas tendíneas que sustentam aqui as válvulas cardíacas. Nós temos aqui ainda uns orifícios que comunicam o átrio com o ventrículo, tanto direito como esquerdo, que são os ósteos átrio-ventriculares, direito e esquerdo. Então, pelo ósteo átrio-ventricular, passa o sangue, no caso aqui do lado direito, passa o sangue venoso. Aqui no ósteo átrio-ventricular esquerdo, passa então o sangue arterial. E aqui, do lado direito, envolvendo aqui o ósteo átrio-ventricular direito, nós temos a válvula tricúspide. Então aqui está a válvula tricúspide. E envolvendo o átrio esquerdo, a válvula mitral. Separando esses átrios, nós temos os septos do coração. Então nós temos aqui um septo chamado septo interatrial, que é o que separa o átrio direito do átrio esquerdo. Temos o septo interventricular, que separa aqui os dois ventrículos, direito do esquerdo. Temos o septo átrio-ventricular, que é um septo horizontal, que separa o átrio do ventrículo, ou os átrios dos ventrículos, que é o septo átrio-ventricular. Se nós juntarmos o septo interatrial com um interventricular, nós vamos ter um septo único, denominado septo cardíaco. Então, septos separam os átrios. Nessa figura, nós estamos vendo aqui os folhetos do coração. Então, veja aqui um folheto fibroso, que é o pericárdio fibroso. Aqui nós temos o pericárdio seroso. E entre eles, aqui a cavidade pericárdica, que é preenchida pelo líquido pericárdico. Na parede interna do átrio, nós temos aqui essa musculatura, que são os músculos chamado músculo pectíneo, localizados então nos átrios, na parte superior do coração. Então aqui estão os átrios, músculos pectíneos. O coração, ele apresenta aqui os ósteos átrio
ventriculares, direito e esquerdo. Aqui as válvulas atrioventriculares, que é, no caso aqui do lado direito, a válvula tricúspide, e do lado esquerdo, a válvula bicúspide. Nós temos aqui essas cordas ou cordoalhas que se ligam aqui na válvula e também nos músculos pectíneos. Então essas cordoalhas existem para que as válvulas se mantenham distendidas. Então do lado direito nós temos aqui a válvula tricúspide, do lado esquerdo a bicúspide. Perceba aqui esta figura, onde nós temos aqui o ventrículo direito e aqui o ventrículo esquerdo, separado pelo septo interventricular. O ventrículo esquerdo, ele se caracteriza por ter aqui uma parede mais espessa, ao passo que o ventrículo direito tem uma parede mais delgada. Isso se explica porque a pressão nesse ventrículo esquerdo é maior, porque daqui sai a aorta que distribui o sangue para todo o nosso organismo. E no ventrículo direito sai aqui o tronco da artéria pulmonar, que vai até os pulmões, através das artérias pulmonares direita e esquerda, para que ocorra hematose na pequena circulação ou circulação sistêmica, só na região do tórax. Então a pressão desse lado vai ser menor. Por isso que essa parede é menor. Existe uma diferença entre válvula e válva. Válvula é o que vai formar cada válvula. Então nós temos aqui a válvula tricúspide e aqui a válvula bicúspide. A gente pode comparar a válvula a pétalas de uma flor. Essas pétalas é que vão formar uma flor. Então as pétalas seriam as válvulas. A flor, no caso, a válvula. Então nós temos válvula direita, válvula esquerda. Qual é a função das válvulas? Elas se abrem para dar passagem ao sangue e se fecham, evitando o refluxo do sangue do ventrículo para o átrio. Isso durante a sístole e a diástole. Então, durante a diástole, o sangue entra no coração. Durante a sístole, que é uma pressão, uma contração, joga então o sangue para fora do coração. Vocês estão vendo aqui? Então, as válvulas, aqui no caso a válvula tricúspide, aqui a válvula bicúspide. Vejo que ela tem essas cordoalhas que se assemelham às cordoalhas de um paraquedas. Veja aqui embaixo, tem aqui o músculo papilar, que seria aqui o soldado. O tecido seria então a válvula. Então eu numerei aqui: 1 seria o tecido, 2 que seria aqui as cordoalhas tendíneas, seriam as cordas do paraquedas, e o 3 seria aqui o paraquedista. Então vejo que existe uma semelhança com um paraquedas. Então, para que servem essas cordoalhas tendinhas? Essas cordoalhas, elas servem para manter distendidas as válvulas, da mesma forma que as cordoalhas do paraquedas mantêm distendido esse tecido aqui. Se eu fizer aqui uma incisão nessas cordoalhas, o que vai acontecer com a válvula? Ela não vai ficar tensa.
A mesma coisa acontece aqui. Se a gente cortar essas cordas, ou mesmo entrelaçar essas cordas, esse tecido ele vai se fechar. E o paraquedista ele não vai estar planando no ar. Ele vai cair de uma forma mais brusca. Então nós temos aqui as válvulas, cordoalhas e músculo papilar. Veja aqui as válvulas, cordoalhas, músculo. Aqui é uma válvula bicúspide aberta, dando passagem aqui do sangue arterial para o ventrículo esquerdo. E aqui uma válvula bicúspide fechada. Ela se fecha para que o sangue vá para a grande circulação. Aqui nós temos então a válvula mitral. Temos aqui as cordoalhas, que mantém tensa essa válvula. E aqui embaixo, os músculos papilares, que é onde se prendem essas cordoalhas, onde elas estão inseridas. Veja aqui, dá para se ver bem aqui nessa imagem, a válvula mitral, aqui as cordoalhas e aqui o músculo papilar. Olha aqui, músculos papilares em forma de papilas e aqui as cordoalhas, tendinhas inseridas neste músculo. Lá na parte de cima nós teríamos então a válvula. E com isso nós encerramos então esta parte 1 do sistema circulatório, coração e grandes vasos.